Olá para você, começando mais uma edição do Vitrine Alternativa, podcast para você que quer acompanhar ideias inovadoras, pessoas que querem apresentar produtos, coisa nova, coisa inovadora, que sai fora da casinha, que se tira fora da caixa, é aqui, esse é o lugar, é a Vitrine Alternativa também para as pessoas terem espaço, terem voz. E hoje, eu estou recebendo com muita alegria aqui não é só uma arquiteta, uma designer, não é só proprietária da Supermob, mas é minha amiga também, Mayara Bilbao aqui com a gente. Tudo bem, Mayara? Que legal ter você aqui. É bom receber os amigos, né? Quando a gente recebe os amigos, parece que o papo foi melhor, fica tudo mais legal. Tudo bem? Tudo bem, e você, André? Com certeza. É um prazer estar aqui com você e é um prazer aqui bater um papo, além de a gente já ser anos amigos, É, da... agora falando de trabalho também. exatamente. Falar um trabalho muito legal que a Supermob realiza. E antes de tudo, para a gente começar esse Vitrine Alternativa, acho que é bacana você se apresentar para quem não conhece. Afinal de contas, o Vitrine Alternativo é esse espaço para que as pessoas tenham voz. Então fala um pouquinho quem é a Mayara Bilbao e qual é o conceito da Supermob, também o trabalho que você realiza, como nasceu a Supermob. Bom, eu sou arquiteta e designer de imobiliário e eu fundei a Supermob em 2017 com o intuito de resolver o problema de arquitetos e designers, que é unificar os fornecedores numa pessoa só, né? Então, a maioria das empresas, ela trabalha com um tipo de material. Ou marcenaria, ou serralheria, ou tapeçaria, né. E unindo essas 3 a gente, diminui a chance de erro, de retrabalho, de gastos, inesperados. Então o meu intuito foi esse, né, unificar as frentes para poder ter um trabalho, além de excelência, com mais rapidez, com mais eficiência e atender clientes exigentes também, né, porque não é todo mundo que quer esse mix de coisas, né. Então, e esse é um desafio e tanto, porque, bom, se boa parte das empresas elas trabalham com cada área específica, tapeçaria, mobiliário, é porque tá trabalho, porque é complexo. Não, com certeza. Como, encarar esse desafio de fazer tudo isso junto? Bom, se tem um desafio, também tem uma facilidade, você falou que é juntar, tudo, numa só empresa, como no caso da Supermob, para facilitar também. Sim, é um pouco loucura, não vou mentir, assim, porque eu lido com várias áreas diferentes, que eu sou profissionais diferentes, que lidam com materiais diferentes e processos diferentes. Então acho que o primeiro passo de tudo foi entender, os materiais, entender o que cada material, como ele pode ser usado, até onde ele pode ir, as dimensões, as resistências de cada material, para conseguir unificar isso e fazer isso ficar bonito, né. E fora também fazer todo mundo conversar, né, porque o marceneiro acha que é culpa do serralheiro, o serralheiro que é do tapeceiro, não sabe vai. Então, assim, é fazer um projeto bem feito, bem detalhado, entender os encaixes, entender como que a gente produz as coisas, né, o projeto técnico ele que manda e em como que vai as pessoas vão dançar dentro da fábrica, né. Uhum. Tá, dentro disso então, juntando tapeçaria, juntando mobiliário, isso dentro, do trabalho efetivamente, na prática, explica pra gente como é que funciona. Eu tenho uma casa, eu quero adequar a casa, fazer móveis diferentes, você consegue juntar tudo isso então para detalhar o ambiente, para montar o ambiente? Sim, sim. Além de poder desenvolver, obviamente, o projeto, eu recebo uns projetos, né? Então, de outros arquitetos, outros designers. Por quê? Pela essa facilidade técnica que eu tenho de desenvolver o mobiliário de apoio de que o projeto, né? Então, não é só projetar. Eu tenho a parte de projeto, mas eu tenho a parte da execução. Então, eu facilito a vida dos profissionais, né? Então, ao longo desses anos aí, esse ano, de vou fazer 9 anos já de Supermob, eu carrego aí vários profissionais que trabalham comigo ao longo desses anos. E por que que eles gostam de trabalhar comigo? Porque eu resolvo os problemas. Então, assim, eu não vou trazer problemas para eles quando eles me trazem um projeto. Eu destrincho o projeto, entendo como que deve ser feito, já acho os problemas e já venho com a solução. Ó, não dá para fazer desse jeito, mas dá para fazer desse. Ou, para resolver isso, eu preciso mudar tal coisa, né? Então, essa expertise técnica que é o meu diferencial. Não é só o fazer tem um monte de gente faz, mas tem que pensar antes de fazer. Essa que é a grande sacada no negócio.
E além do residencial, eu trabalho muito com corporativo e serviços também. Porque na área de corporativo e de serviços, né, time is money, né. Boa. Tem lá 30, 40, 50 dias para reformar e começar a funcionar lá no negócio, né, porque, quando você aluga um espaço comercial, enquanto ele está parado, é prejuízo. Então, essa expertise de, pegar o projeto, eh, desenvolver esse projeto técnico e executar dentro de um prazo estipulado, são poucas empresas que cumprem com isso, infelizmente, né. Mas isso esse é um diferencial do Supermóvel, então a gente trabalha bastante com essa área de corporativo também por conta desse detalhe. Qual é o maior desafio que você tem hoje no momento de adequar um ambiente dentro de um projeto que chega para você? Independente se é casa, independente se é uma empresa, eh, hoje o principal desafio que você tem dentro dos projetos que você recebe? Olha, acho que o maior desafio é pegar projetos, de profissionais que ainda não têm malícia com os materiais, porque a maquete eletrônica, né, o SketchUp e entre outros softwares, aceita tudo, né, tá tudo boano. Então, você pode desenhar qualquer coisa, mas, na prática mesmo, os materiais têm dimensões, têm espessuras, têm resistências. Eu acho que o grande desafio é fazer, a viabilidade disso acontecer quando o projeto é muito viajado. Eu acho que é essa. Mas eu acho que a maior dificuldade mesmo hoje no mercado não é nem isso, é conseguir provar o valor do meu trabalho, porque as pessoas olham números, né, elas olham orçamentos, elas não veem o valor do trabalho técnico, da análise, da economia que você faz, pela experiência que você tem, né. Elas têm um orçamento e outro orçamento. Elas não veem, o seu know-how, o que você pode fazer. Esse know-how, adaptado aí a toda essa logística que você tem, essa expertise que você tem, Maiara, isso também agrega valor no que diz respeito ao tempo de realização do projeto, Sim. na prática, né. Acho que é o principal ponto, talvez. Prazo é sempre uma coisa muito complicada, eh, na parte de imóveis personalizados. Primeiro porque, assim, o mercado ele tem um trauma, vamos dizer assim, muita gente já tomou, calote ou, eh, esperava um prazo que não foi cumprido e tudo mais. E assim, não existe milagre. Móveis sob encomenda, tem um processo para seguir, né. Ele não surge, não é uma combustão instantânea, né. Então, você mede, você encomenda o material, isso faz o projeto técnico, depois ele entra na sua linha de produção. Não é assim: "Ah, chegou o material, para tudo que tá fazendo, hein, faz esse aqui, ó, porque esse aqui chegou o material". Não, mano, vai entrar na fila da ordem do cronograma da fabricação. Então tudo isso demora entre 45 e 60 dias. Dá para fazer antes? Dá, eventualmente, alguma coisa pequena ou se a produção ela tá tranquila. Mas no geral, 60 dias, não tem milagre, entendeu? E daí muitos clientes esperam que você vai falar que vai fazer em 20. Ou outros profissionais prometem em 20 e não vão cumprir. E daí esse cliente depois quando chega para mim, ele chega frustrado, achando que eu também não vou cumprir meu prazo. Mas não é assim que funciona, né. Olha só, e isso é muito importante. Muitas vezes falta também talvez essa sinceridade de falar: "Olha, o meu trabalho demora. Você quer um trabalho interessante, bom para você? Vai demorar". Sim. E o pessoal acha que: "Não, não, eu entrego rapidinho". Porque eu acho que o principal ponto, e aí você poderia responder, o principal problema também dos seus clientes, por exemplo, é a pressa da entrega. Ai, John, parece que todos os clientes querem saber: "Quando? Mas quando?". A ansiedade de ter o trabalho, né. Não, com certeza. E eu acho que assim, o cliente tem que entender que tem todo esse processo para seguir, e se você pula etapa, a chance de alguma coisa dar errado é grande. Então, assim, ainda mais o fato da gente trabalhar com 3 áreas, né, eh, mais complicado é ainda. Então você tem que pensar muito no projeto para você não errar, né. Um projeto bem pensado é bem executado. Um projeto mal pensado dá problema. Assim, não tem o que falar, né, tem aquele diagrama lá que é o rápido, barato e bom, né. Não dá pra você ter uma coisa rápida, barata e boa ao mesmo tempo. Você escolhe 2.
Se você quer rápido e barato, não é bom. Se você quiser, rápido e ótimo, você vai pagar caro, né. Então, e se você quiser barato e bom, o seu não vai ser rápido. É simples, não tem mágica. Isso é muito interessante. Até quem está nos ouvindo aí pensa também em projetar móveis, quer uma inovação na sua casa, então saiba que, não adianta, não Depende de orçamentos. e desconfiar se vier alguma coisa diferente disso que você falou, né. Ah, com certeza, milagres não existem. Você já precisou consertar muito projeto? Olha, alguns, graças a Deus, eu acho que ao longo desses anos eu venho colecionando, profissionais que trabalham bem também, Tá, que bom, né. mas eu já tive muitas experiências do cliente contar comigo, não fechar, e depois de algum um tempo, meses ou anos, voltar e pedir outra coisa ou para fazer de novo aquilo que eu não tinha feito, porque não ficou feliz com o resultado, porque foi em outra empresa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, sabe, você entender de quem você está fazendo e cometendo. Tá, e agregar valor nisso, né. E eu acho que é muito importante, né, Mayara, sempre que a gente fala e a gente já conversou várias vezes sobre isso, tal, "Poxa, qual que é o seu diferencial, Mayara?" Lembra que a gente já bateu esse passo, né. "Qual que é o seu diferencial pra gente apresentar alguma coisa e tal, fazer, chamar atenção?" Falei: "Pô, o preço", você faz alguma coisa que eu tô falando: "Não, esquece, esquece, esquece". E eu acho que essa sinceridade é importante, porque, assim, é o valor do seu trabalho, sim, é o valor do seu trabalho. Sim. E se você e as pessoas tem muita gente que reconhece, né, o Sim, valor e te procura. com certeza. E assim, ao longo desses 9 anos aí, eu acho que tô bem eu criando uma moral, vai, Know-how. um know-how, que eu comecei a ser reconhecida agora, né, porque não é uma coisa que isso constrói de um dia para o outro, né, são anos e tijolinho com tijolinho para você chegar, num patamar onde você é reconhecido pelo seu trabalho, né, não pelo preço do seu serviço e tudo mais. E assim, apesar da Supermap ter 9 anos, não são esses 9 anos que me construíram como profissional. Além de eu ter já 14 anos de formada como arquiteta, eu venho de uma família de industriais, né, minha família, ela tem metalúrgica desde os anos 50, então eu cresci dentro da metalúrgica. Eu respirei, fabricação, sabe, na minha casa sempre foi assim: "Ah, vamos fazer uma mesa? Vamos fazer uma mesa. Nossa, vamos fazer um armário". Isso, não é muito normal no dia a dia das pessoas, mas para mim sempre foi. Então, e meu pai foi 32 anos professor, do colégio técnico no Robert Faria. Minha mãe também foi professora de matemática. Então, assim, minha família é muito técnica, minha família é muito, eh, voltada para processos, para qualidade, sabe. Então, eu ter aberto a Supermob e ter começado a ter uma fábrica não foi uma ideia à toa, né. Ela vem do histórico familiar, vem de tudo que eu aprendi a fazer durante minha vida inteira, não só depois que me formei como arquiteta. Cara, isso é muito bacana, porque quando você leva o valor da sua família pra marca, eu acho que agrega muito mais, né, porque tá enraizado, é seu, e ninguém tira isso, né. Não. Ah, eu sempre adorei criar. Eu estava contando esses dias, eh, bom, você também aqui de Sorocaba, Sim, sim. quando a gente era criança aqui, eu daqui a gente brincava em quibetes, né, os peão, e meu pai ficava louco da vida que eu ia pra metalúrgica e eu resolvia fazer os meus tacos lá. Então eu deixava lá, Ah, você bateu suas metas também. eu colocava lá os pedaços de pau do torno, ele ficava puto da vida, porque é tudo de ferro, né, e ficava lá cheio de cavaco de madeira, mas porque eu queria fazer meus tacos, entendeu? Então, desde criança eu tinha já tinha esse luto de querer fazer. Que legal, Maiara. E o que isso agrega pra você hoje, assim, esse lado criativo? Bom, eu acho que te incentivou muito a ser designer, arquiteta, evidentemente, essa vontade de famílias, conceito. Mas você percebe e a gente gosta de falar isso no Vitrine Alternativa, porque, talvez é humanizar a marca. Isso é legal, sua eficiência é bacana. Agora, tem o lado particular da Maiara, do gosto da Maiara em fazer isso. E a gente percebe que você adora isso que você faz, né. Adoro, eu adoro, assim, eh, ser empresária não é fácil. Tem uns dias que eu me pergunto: "O que que eu tô fazendo? Por que que eu fui amarrar esse bolo me amarrar nesse bolo?", sabe? Mas eu chego no Supermob e quando eu chego lá, eu
sou realizada. Eu posso ter qualquer problema, seja financeiro, seja com cliente, seja com alguma coisa que deu errado, não tem falando. Eu chego lá e eu me sinto realizada de poder transformar, de poder, ter ideias ou, mesmo que não sejam minhas, mas transformar ideias em realidade, em física. Isso daí não tem nada que paga, não tem preço, sabe. Ser essa pessoa que transformadora dos materiais, assim, isso é incrível. E querendo ou não, você acaba transformando o sonho das pessoas, porque as pessoas imaginam uma casa confortável do jeito delas, você transforma isso. Como é transformar então? Ser uma transformadora e transformar o sonho das pessoas? Nossa, é gratificante, porque, recentemente mesmo, no final do ano, eu tive uma cliente, uma querida, Márcia, um beijo pra você, Márcia. Eh, Ela me procurou por indicação, que ia mudar pra um apartamento que já era dela, mas estava alugado, ela não tinha nem, vamos dizer assim, intimidade com o apartamento. E quando eu fui lá, ela me chamou pra fazer os móveis. Ah, eu já falei: "Não, pinta a parede assim, bota não sei o que lá, não sei aonde". No final das contas, ajudando ela na parte toda de design de interiores do apartamento, e o apartamento dela ficou lindo, e ela tá super feliz. Então, assim, é gratificante, você participar da vida das pessoas, porque não é a produção dos móveis, não é fabricar um móvel. Quando aquele móvel tá no dia a dia, ele tá na casa da pessoa, você faz parte também do dia a dia da pessoa. E como você projeta aquilo, ela vai dizer se a pessoa vai estar bem ou não, sabe. Um projeto ruim, ele não traz bem-estar, e um bom projeto traz bem-estar, né. Faz a pessoa ficar à vontade, faz ela ficar feliz no ambiente, seja no trabalho, seja em casa, entendeu. Então, eu acho que é muito importante você fazer tudo com paixão, né, com amor. Que legal, cara. E acho que esse amor é que você leve mantenha a Supermob viva com 9 anos, é porque não é fácil. Hoje empreender, você falou isso, né, não é fácil empreender, né, Mayara? Ah, não é, ainda mais desse país doido que a gente vive. Era qual que é o principal desafio hoje, você como empreendedora nesse ramo especificamente? Manter um fluxo de caixa, eu principalmente que sou muito, muito do lado criativo, eu me envolvo com a produção, eu me envolvo com o projeto. Quando eu estou muito envolvida com essa parte operacional, eu não tenho vontade de ir para a parte burocrática, para a parte administrativa. E eu acabo sempre ficando numa montanha-russa, assim. Eu me envolvo demais com a produção, eu largo um pouco para o escritório. Aí eu volto para o escritório, largo um pouco a produção, sabe. Eu acho que o grande desafio, é manter um equilíbrio e uma constância de crescimento, assim. É muito difícil. Que nem eu estava no ano passado com 14 pessoas da equipe, e esse ano eu comecei o ano com 6. Então eu tive uma redução drástica de equipe, porque chega um momento que você fala: "Espera aí, que eu tô fa pra onde que eu tô indo?". E quando está muito grande, pesa muito, custa muito. Então, eu acho que é ter a malemolência, ter a coragem de diminuir também, sabe. De falar: "Não, espera aí, vamos dar 2 passos para trás", né. Que ser empresário é isso, é saber a hora de, subir e saber a hora de descer também. Com certeza, esse é o maior desafio. A gente gosta de ouvir história, né. Acho que você deve ter vários e casos, assim, de sucesso e tropeços também. Ah, com certeza. Fala pra gente, tudo bem, você falou muito das expectativas, e esses tropeços, como é que é se virar nisso? Porque todo mundo, comete seus equívocos e tudo mais, mas eu acho que o mais legal é você saber sair deles, né. E é um desafio e tanto, porque projetos às vezes não dão certo, o cliente não gosta, tem esse desafio, né. Tem, tem. E sabe que eu faço uma mentoria de design com o André Menin, da Refresher, lá no em Bento Gonçalves, e ano passado ele me fez uma pergunta que me deixou, assim, pensando sobre isso, né. Ele estava falando sobre: "Ah, mas vamos escalar, vamos crescer", e daí eu falei alguma coisa: "Putz, não sei se estou preparado, porque eu erro", uma coisa assim que eu falei. E daí ele falou ass aí ele me deu um chacoalhão, eu falei pra ele: "Todo mundo erra, não é porque você erra que você não tem direito de acertar depois, né". E isso me fez, enxergar as coisas de uma maneira diferente, porque eu sou muito de me culpar. "Puta, eu errei.
não devia ter feito isso ou devia ter prestado mais atenção, sabe, eu me cobro muito. Sou, perfeccionista, né, entendeu. Tá um certo ponto, né. Aprendi que tem que botar foco de limite, eu me cobro muito. E e daí quando ele falou isso eu falei: "Tá bom, vai, vou deixar então os erros, né, não vou ficar me culpando mais pelos erros do passado". "Ah, mas eu já errei". E assim, a gente é jo quando a gente é jovem, a gente faz cagada, depois, claro, a gente vai se entendendo com as coisas que a gente faz, né. Mas, putz, já fiz, assim, eu tive muito antigamente eu tinha bastante terceirizados na equipe, né, então algumas coisas eu conseguia ter o domínio e outras coisas não, eram terceirizadas. Eu só sempre dava cagada com os terceirizados. Não, por nada. Do tipo assim, tem que entregar, eu sempre fiz muito serviço em São Paulo, então: tem que entregar tal dia. Chegava no dia, o cara não fez, não aparecia. Nossa, sabe. Aí, e que cara que você vai lá pro cliente explicar que o seu terceirizado, que a responsabilidade é sua, não cumpriu e você não vai entregar, sabe. E aí? Isso fez eu ter muitas atitudes diferentes, assim, tanto que por mais difícil que seja, dominar todo o processo, hoje eu domino todo o processo. Hoje eu tenho a minha serralheria, a minha tapeçaria e a minha marcenaria. Porque, esses tombos com os terceirizados, pra mim eram inadmissíveis. Você combinar uma coisa com uma pessoa, pagar ela e ela não te entregar. Entregar. Entendeu? Então, assim, já tive caso de não conseguir entregar, já tive caso de chegar lá e não dar certo, já tive caso de furar cano 6 horas da sexta-feira, sabe? Então a gente já passou por tudo, né? Tá, mas é esse o ponto que eu queria chegar, porque dentro de tudo isso, de todos esses erros, equívocos, enfim, é o que fez você crescer, sim. E pelo que você mencionou agora, isso foi um aprendizado para você. Sem dúvida, sem dúvida. A gente começa a entender o que não fazer também, né? E assim, no começo você abraça tudo, né. Você faz isso, faço, faz aquilo, é fácil, aí você tá lá, faço. E daí você começa depois que você percebe que você não consegue fazer, você começa a falar: "Não, aquilo lá nunca zerou". É, não dá, não dá, é verdade. Cara, case de sucesso. O que que você coloca, assim, como um case de sucesso, de cliente até que te emocionou com o resultado, ou um resultado que te emocionou, que te deixou muito feliz? Olha, um projeto muito marcante para mim foi em 2022, a gente fez todo o escritório da Live Nation em São Paulo, DRI. É um escritório de 2 andares, dá mais ou menos uns 800 metros quadrados. A Live Nation, ela é a maior produtora de show do mundo. E foi assim, muito legal ter essa credibilidade de ser contratar por uma empresa, de matriz americana, tanto que a gente teve que traduzir o orçamento, sabe. Foi, até emocionante na época, assim, aquela adrenalina de: "Pô, eu quero fazer esse negócio acontecer, né". E a gente fez acontecer em 40 dias, foi assim, um recorde, todo mundo trabalhando na pauleira, de manhã até 8, 9 horas da noite de final de semana pra gente conseguir cumprir, porque eram, sei lá, 40 mesas, não sei quantos armários, sabe, tipo, muita coisa pra fazer, e a gente fez, entregou no prazo. Eu criei um relacionamento estreito com o pessoal da Live Nation, a ponto de eu voltar lá depois, eles pedirem mais itens, sabe. Então assim, esse é um case muito legal que eu tenho um carinho, de ter feito, além de ser fornecedor do Palmeiras. Da calça. Bom, Não me fale de futebol, já vai Palmeiras nesses alturas do campeonato. Essa gravação foi logo depois de um jogo que o São Paulo tomou de 3 do Palmeiras. O São Paulo uma praga danada. Mas é legal. E é um case de sucesso que te emociona, assim, até pelo desafio de ser inglês e tudo mais, ser uma empresa grande. com certeza, né, quanto maior a empresa, mais, orgulho a gente fica de ser contratado. A empresa multinacional, ela não contrata qualquer empresa, né. Tem que ser uma empresa que tem todos os registros, todas as licenças, sabe. Eles exigem que você seja perfeito. Então, assim, passar por essa triagem, assim, dá um orgulho de falar: "Pô, eu cheguei até aqui e eu tenho credibilidade pra fornecer pra eles". Não é pra qualquer pessoa, né. Cara, que legal demais. Bom, Mayara, já tá chegando na reta final desse nosso bate-papo, que dava pra ficar aqui um bom tempo pra falar de Só precisa serzinho. Ó, não, vai então dormir à noite, dia.
Mas olha, agradecer demais, Mayara. E eu queria deixar um recado, claro, para quem está ouvindo, e precisa dos seus serviços. Lógico, tem a parte do merchan também, como não, né? Tá falando da Supermob aqui, todo esse trabalho, expertise que você tem em imóveis. Então fala um pouquinho também, do que vocês estão à disposição, os serviços que vocês colocam à disposição para quem está nos ouvindo agora então, entender. E os contatos também, para quem tiver interesse, que a gente vai deixar marcado na descrição do vídeo, também a gente coloca no vídeo arroba aqui, tá na parte de baixo aqui, arroba, da Maiara também, da Supermob. Mas fala um pouquinho desses serviços oferecidos, né. Claro. Então, a Supermobile ela tem um serviço consultivo, né, eu não vendo móveis, né, eu vendo solução. Então, eu tenho solução para o projeto, solução para o projeto de marcenaria, solução para o projeto de tapeçaria ou serralheria ou as 3 frentes integradas. Desde a parte comercial, residencial, serviços, e seja um pequeno item ou muitos itens, a gente tem capacidade aí, e técnica para poder desenvolver e entregar o melhor produto no melhor prazo e com a melhor solução, né. Então a Supermob fica à disposição de quem precisar da parte de imobiliário, seja aí para sua casa, para o seu escritório, eh, e acho que é isso, né. Né. O Instagram. O Instagram é supermob.br e o meu é Maiara Bilbao. Legal demais. Mayara, muito obrigado por estar aqui. Aliás, vamos usar a Mayara também para, quem sabe, melhorar o nosso cenário aqui, tá certo? Sempre é possível melhorar, né? Então vamos tentar melhorar também o nosso cenário aqui com as dicas da Mayara. Obrigado. E olha, a gente tá de microfones abertos para você, para toda a equipe da Supermob. A gente sabe trabalho legal, por isso que você está aqui também. E tem um trabalho legal, tem um trabalho relevante, ideias inovadoras. Eu falei no início, né? A Vitrine Alternativa é para isso, para ideias inovadoras, pessoas darem voz a essas ideias também. Então, aqui é o espaço do Vitrine Alternativa e acho que a gente cumpriu bem, até trazendo o valor agregado da sua empresa. Obrigado, viu, Mayara? Eu que agradeço, né, sempre um prazer conversar com você. Legal, sempre, né? Com o microfone e fora do ar também, né? Fora de uma cerveja. Exatamente. Valeu mesmo, Maiara Bilbao. Olha, e eu agradeço mais uma vez a participação e, ó, reforçando mais uma vez, tá? Você que está acompanhando aqui essa edição do Vitrine Alternativa, na descrição do vídeo, logo abaixo, todos os contatos da Maiara, da Supermob. Não esqueça também de compartilhar esse conteúdo. Conhece alguém que está precisando melhorar o ambiente, planejar os móveis? Ó, contata a Maiara, compartilha esse vídeo. Tenho certeza que as dicas que a Maiara passou aqui, todo esse trabalho dela vai ajudar muita gente, tá bom? E fique ligado também, né? Curtindo o nosso Vitrine Alternativa. Se inscreve no canal do Central Podcast também para acompanhar as novidades, outros vídeos. Sempre tem novidade toda semana, tá bom? Obrigado demais, gente. Vitrine Alternativa volta em breve com mais ideias inovadoras, mais produtos, mais vozes de quem quer se expressar, quem quer dar voz à sua ideia, ao seu trabalho. Tchau. Tchau, tchau.